E Pedro diz que nos últimos tempos virão escarnecedores. É um tipo de gente do fim, andando segundo suas próprias concupiscências, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Haverá esse perfil de gente, porque os pastores, os profetas bíblicos, os teólogos que estudam a escatologia, eles enxergam os eventos eminentes do fim. E quando isso não ocorre, ou quando Jesus ainda não vem, os escarnecedores se manifestam, eles se levantam, eles têm voz, eles têm acesso à mídia, eles têm acesso aos microfones, e eles vão dizer: onde está a promessa da sua vinda? Cadê o retorno de Jesus? Cadê esse cumprimento profético? Por quê? Porque desde que os pais dormiram, tudo permanece desde o princípio. Desde que Abraão, Isaac, Jacó, José, as 12 tribos, os patriarcas dormiram, tudo permanece do mesmo jeito. E vocês continuam dizendo que ele virá, mas crendo eles ou não, escarnecendo eles ou não, eu continuarei pregando que Jesus está voltando. Oh, aleluia! 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 Bendito seja o nome do Senhor. Mas Pedro nos expressa de maneira clara, eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Ou seja, Pedro, o apóstolo que era, o pregador que era, o exegeta que era, o hermeneuta que era, ele apelou para as escrituras, ele foi para os fundamentos canônicos, ele apontou para o dilúvio, ele falou: ei, vocês estão me esquecendo daquilo que já aconteceu, oh glória, aquilo que Deus já tinha dito pelo profeta Noé, aleluia, e aquilo que o profeta Noé disse aconteceu. E como aconteceu, quando Noé profetizou, também acontecerá. Por quê? Porque Deus é o mesmo e não mudou. Aleluia. Aleluia. Oh glória. Pedro aponta para os tempos de Noé, porque Jesus já havia dito, Jesus já tinha profetizado que, como aconteceu no dia de Noé, Lucas 17, 26 em diante, assim, aleluia, assim será também nos dias do Filho do Homem. Assim como teve tipo de pessoa nos dias de Noé, também haverá tipo de pessoa nos dias do Filho do Homem. E que tipo de pessoa é esse? Comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e consumiu a todos. Então, o tempo do fim reserva pessoas, em primeiro lugar, os escarnecedores. Segundo lugar, uma geração hedonista, uma geração consumida pelo prazer, e única e exclusivamente pelo prazer. Come pelo prazer, bebe pelo prazer, casa pelo prazer, divorcia pelo prazer, simples e puramente. Não liga para a lei de Deus, não atenta para Deus, não liga para Deus, ignora as profecias de Deus voluntariamente. Uma geração hedonista. Fazem cirurgia, muda-se a face, muda-se a física da pessoa. A pessoa era magra, a pessoa é gorda, fica magra. Tem o nariz largo, fica com o nariz afinalado. Tem o cabelo crespo, tem o cabelo alisado. É uma outra pessoa. Igual esses dias eu vi a Pérola na televisão. Se minha esposa não falasse, eu não saberia. Porque a mulher alterou toda a sua física. Mudou. É um outro ser humano. E por quê? Pelo prazer. Pela vaidade. Eles não ligam que estão morrendo mulheres a todo momento na mão de carniceiros. Porque querem mudar. Querem operar. Querem fazer cirurgia. Querem os melhores
restaurante, querem de fato viver da glutonaria exacerbada. É um tipo de pessoa no fim, uma geração hedonista. Era a geração de Noé. Noé pregava e eles não ligavam. Eles queriam saber de negociar. Eles queriam saber de comer. Eles queriam de casar e se divorciar. Não deu certo. Incompatibilidade de alma. Incompatibilidade. Ela não me entende, ela não me compreende. Ele não me entende, ele não me compreende. Não há tempo para a família, não há tempo para a esposa, não há tempo para o marido. E com isso, casa-se e dão em casamento. E as profecias estão ecoando até o dia que veio o dilúvio e levou a todos. Mas Noé foi guardado, glória. Porque Noé também aguardava novos céus e uma nova terra. Noé viu toda a tormenta do dilúvio, chuva sem parar, raios sem parar. Mas houve um dia que Noé abriu a escotilha da arca e ele viu novos céus e uma nova terra. Oh, glória! Aleluia! Só que a geração de Noé também reservava um outro perfil de pessoa. Um perfil de pessoas que eram violentas e perversas. Pessoas maldosas. Pessoas que tinham ódio no coração. Pessoas em que a maldade se multiplicava. Pessoas que a Bíblia tem o prazer de dizer que Deus se arrependeu de ter criado o homem. Porque a maldade se multiplicou tanto a ponto do Criador se entristecer, a ponto do Criador derramar lágrimas, a ponto do Criador olhar a sua melhor criatura e falar: como o homem chegou a tamanha maldade. Irmãos, eu estava vendo a entrevista de uma tenente, uma mulher tenente, pelo Cabrini, não sei se vocês viram. Ele perguntou a ela na ordem militar, aí depois ele perguntou na ordem pessoal. Ele falou: você é uma mulher, você examinou corpos de mulheres aqui, é verdade que elas foram exploradas sexualmente? Sim. E depois foram mortas? Sim. E depois de serem mortas, elas foram abusadas? Sim. Aí ela falou: Cabrini, tem um caso de uma grávida, em que ela foi degolada, em que o terrorista abriu o seu ventre, tirou o seu bebê e matou o bebê. Aí ela falou para Cabrini: Cabrini, isso não é guerra. Nós estamos lidando com espíritos malignos. Ela declarou isso. Nós estamos lidando com espíritos malignos. Pessoas perversas. Pessoas que Deus olha e se entristece. Pessoas que Deus olha e não tem coragem de falar: meu Deus, como essa pessoa pode ser criada à minha imagem e semelhança? Gênesis 6,5 diz a palavra: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos e do coração era só má continuamente. E a terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus. Encheu-se toda a terra de violência. Encheu-se todo o globo terrestre de violência. É uma geração de pessoas violentas e perversas, amados irmãos. E isso levou o Senhor a destruir toda aquela geração, salvo Noé e a sua família. Só que Jesus não aponta só para a geração de Noé para dizer que o fim está próximo. Ele também aponta para um outro tipo de gente: a geração de Ló. A geração de Ló. Jesus diz: como também da mesma maneira, o que ele quer dizer? Semelhante aos dias de Noé, como teve pessoas com a característica do tempo de Noé, da mesma forma também aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam e vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo, oh glória, choveu fogo do céu e enxofre, e consumiu toda a terra. Assim será em que o Filho do Homem se há de manifestar. Aleluia. E Pedro, na sua epístola, com fundamento teológico,
para fazer uma apologética. Ele diz, teve o dilúvio, teve esse perfil de geração, que é o perfil da geração de Ló, o primeiro tipo de gente da geração de Ló, uma geração consumista, uma geração que não tem satisfação com nada, uma geração que compra uma roupa hoje e já está insatisfeita com ela, uma geração que compra um sapato hoje e já não liga mais, precisa de um outro, uma geração que não se contém em ter um carro, quer ter 15, uma geração que não se contenta em ter uma joia, precisa ter milhões em joia, uma geração consumista quanto mais, uma geração insatisfeita. Olha para as crianças de hoje, você compra um brinquedo para uma criança de hoje, amanhã ela já não liga mais, você pode gastar R$1.000, você pode gastar R$5.000 num videogame e dar para uma criança, vai passar um mês, ele já não liga mais. É uma geração consumista, é uma geração que vive da troca, compra, vende, planta, edifica, come, bebe, sai, uma geração consumista. Por isso que o anticristo, ele vai pegar essa geração. Por quê? Ele vai ser o detentor da economia. E ele vai falar, só vai poder comprar e vender quem tiver a minha marca. Quem não aderir ao meu sistema, não terá como participar da economia. E ele vai manipular essa geração que é consumista, essa geração que não se satisfaz com nada, essa geração que se o dinheiro acabar, ele também acaba, porque o dinheiro é o seu Deus. E Jesus diz que não tem como servir a dois senhores, porque há de amar um e odiar o outro, a se dedicar a um e desprezar o outro. E além dessa geração do tempo de Ló e da nossa geração do retorno de Cristo, é uma geração depravada sexualmente. Porque quando os anjos foram na casa de Ló para tirá-lo de Sodoma, a Bíblia diz, amados irmãos, pasmem, que desde os mais velhos até os mais novos cercaram a casa de Ló para querer ter relações com aqueles homens que entraram na casa de Ló. Todos, idosos, velhos, maduros, jovens, homens de meia idade, adolescentes, entraram lá e queriam ter relações sexuais com aqueles anjos. Uma geração com a sexualidade depravada, corrompida, desequilibrada. Uma geração que quer mudar a natureza que Deus constituiu. Do homem nascer homem e não aceitar-se como homem. Da mulher nascer como mulher, nascer mulher e não se aceitar como mulher. E diz, eu quero ser homem. Eu me sinto homem. Eu vou ser homem. E sendo, na minha ideologia, homem, eu vou me relacionar com outra mulher. O homem nasce homem. É biológico, é físico, é anatômico. O médico levanta e diz, é homem, é macho. E esse homem cresce. E ele diz, eu não sou homem. Eu sou mulher. E sendo mulher, eu vou me relacionar com outro homem. É uma geração depravada sexualmente, a ponto de Paulo escrever em Romanos capítulo 1 em diante, na versão King James, diz, por esse motivo, Deus entregou tais pessoas à impureza sexual, segundo as vontades pecaminosas do seu coração, para a degradação dos seus próprios corpos entre si, porquanto trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram os objetos e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. E por essa razão, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até as mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. De igual modo, homens também abandonaram as relações sexuais naturais
com suas mulheres e se inflamaram de desejo sexual pelos outros e deram então início à sessão de atos indecentes, homens com homens. Por isso, receberam em si mesmo o castigo da sua perversão que requereu. Além do mais, considerando que desprezaram o conhecimento de Deus, ele mesmo os entregou aos ardis de suas próprias mentes depravadas, que os conduz a praticar tudo o que é reprovável. Meu Deus do céu. É a geração que nós estamos vendo. Uma geração em que um homem que se sente mulher se candidata a Miss Universo e ganha. Uma geração em que um homem que se sente mulher joga voleibol e joga no time feminino e as palavras, o saque que ele dá, desmaia as mulheres do outro lado. E a sociedade aceita isso. Aceita isso. Porque é uma geração depravada sexualmente. É uma geração que quer mudar a verdade de Deus, é mentira. E não é nada pessoal a minha fala, a minha pregação. Nada contra, pelo contrário, amo. E querem saber, na minha família tem. Amo, respeito. Mas a Bíblia é veementemente contra isso. E o lugar de tais pessoas que vivem dessa maneira não é herdar o reino dos céus. A Bíblia diz em 1 Coríntios 6, 9 em diante: não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos deixe enganar, nem os imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os que se entregam a práticas homossexuais de qualquer espécie, nem ladrões, nem avarentos, nem viciados em álcool ou outras drogas, nem caluniadores, nem estelionatários herdarão o reino de Deus. Não vão herdar. E é a geração que nós estamos testemunhando debaixo do nosso nariz. Os escarnecedores que zombam. Aí Deus fala: não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem semear, ele também ceifará. O que semeia na carne, colhe corrupção. O que semeia no espírito, colhe vida eterna. Aí Paulo, ele volta para a igreja e fala: não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Em outras palavras, o apóstolo está falando: independentemente da corrupção ao nosso redor, independentemente da corrupção sexual ao nosso redor, independentemente, amados irmãos, da depravação, dos crimes, da violência, manteremos a nossa santidade ao Senhor nosso Deus. Vamos manter. Porque terá outro tipo de pessoa do tempo do fim. Os apóstatas. É aqueles que vão abandonar a fé, Márcio. É aquele que deixarão santo sacro o evangelho. Aqueles que virarão as costas para Cristo. E vão adorar a criatura e não o Criador, que é bendito eternamente. Amém. E Paulo fala sobre a apostasia e o anticristo. É um tipo de pessoa do tempo do fim. 2 Tessalonicenses 2, 1 em diante diz: escute, ora irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então ele está dizendo: Cristo não virá
enquanto uma apostasia mundial acontecer, Cristo não virá sem que o anticristo se manifeste. Ele não virá enquanto esses dois eventos aqui acontecer. E esse evento, assim como as contrações, ele está cada vez mais, se encurtando. Eu lembro que quando minha esposa estava grávida de Enzo, e ela teve uma dor, meu carro estava ruim, e nós fomos de moto para o hospital. Lembra disso, lembra? Fomos de moto para o hospital. Por quê? A dor apertou, a iminência veio, e eu pensei, vai nascer. Vai nascer. Então, para virar a chave de muitas pessoas que se dizem cristãs, um exemplo, para o islamismo, vai ser assim, Vai ser assim. E quando o caos se instalar, essa religião avançar, Cristo breve voltará. Aleluia. Aleluia. Paulo diz em 1 Timóteo 4:1 em diante, diz: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio. Jeremias 2:11 em diante diz: houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que não são deuses, todavia o meu povo trocou a sua glória pelo que é de nenhum préstimo. Espantai-vos disso, ó céu, horrorizai-vos, ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor, porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas, que não retêm as águas. Vão trocar. Vão trocar. Vão trocar Jesus porque terão medo. Vão trocar Jesus porque não guardarão a sua fé. Vão trocar porque não terão ali a sua vida por preciosa. Vão temer a vida. E vão trocar. Vão trocar Cristo. Vai dizer que Deus é Alá. E Maomé é o profeta. Que Deus guarde. Vão trocar. O anticristo, a Bíblia diz que é segundo a eficácia de Satanás, a Bíblia diz. Enquanto o Cristo é segundo a eficácia de Deus e o poder do Espírito Santo, o anticristo, ele é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígio de mentira, com todo engano. E a Bíblia diz que as pessoas vão crer. A Bíblia diz que é permitido ele fazer guerra aos santos e vencê-lo. Isso vai ocorrer, amados. Isso é fato. Isso é bíblico. E nós temos que estar pronto. Pronto. Mas pronto, não temendo. Mas pronto, ansiando o retorno do Messias. João diz assim, escute. 1 João 2,18, filhinhos, já é a última hora. E como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos têm feito o anticristo, por onde conhecemos que já é a última hora. Saíram de nós, eram cristãos, pregavam o Evangelho, liam a Bíblia, oravam a Jesus. Saíram de nós, mas não eram de nós. Porque se fosse de nós, ficariam conosco. Permaneceria na fé, permaneceria no Evangelho, mas isto é para que se manifeste que não são todos de nós. Em outras palavras bíblicas, há joio no meio do trigo, amado. E esse joio só será tirado no dia da ceifa. O pastor não sabe. Mas pastor, a Bíblia não diz que a árvore é conhecida pelo fruto? Sim. Mas se você olhar o joio e o trigo a olho nu, você vai pensar que é a mesma coisa. Porque o que denuncia a diferença do joio e do trigo não é o que está fora, é o que está dentro, é o fruto de fato. E o estereótipo, nós somos mestres em camuflar. Colocamos paletó, colocamos gravata, colocamos um sapatinho, bico quadrado, né? Perfuminho,
vestido decente, temos jargões. Para o Senhor, varão, como é que está? Vitória! Oh, aleluia, maravilha! Estou na prova, santo, ora por mim. Jargões. Camuflamos. Aí Jesus olhava para eles e falava: sepulcros caiados, bonitos por fora, mas são podres por dentro, aves de rapina. Só no dia da ceifa essa divisão será feita. Eu já estou terminando. Já, pastor? Já? Quem é meu tangedor, tangedora? É você, Paty? Pode me acompanhar, filha, por favor. Pedro fala assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Se no período de Pedro as pessoas estavam escarnecendo e falando: onde está a promessa? Cadê o retorno do Messias? Ei, pastor, passou a guerra de Israel, passou a guerra da Ucrânia, passou, economias vão abalar, uma crise financeira irá se instaurar em toda a terra, haverá uma moeda única mundial, haverá uma única liderança global. Ah, pastor, e aí? Por que Deus está demorando? Aí Pedro fala: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas Ele é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a se arrepender. Deus quer que pessoas se arrependam dos seus pecados, recebam o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, que não esteja nessas características de pessoas do tempo no fim. Ele conclama o arrependimento. Ele diz: havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convencer em santo trato e piedade. Ou seja, que tipo de pessoa que o Senhor quer que nós sejamos no tempo do fim? Porque há 6 tipos de pessoas no tempo do fim que eu preguei aqui. A primeira, os escarnecedores. A segunda, os hedonistas. Terceira, os violentos e perversos. Quarta, os consumistas e depravados sexualmente. Quinto, os apóstatas. São os 6 tipos de pessoas no tempo do fim. É, pastor? É, pastor? 6? 5. 5, exatamente. Porque a sexta é a que Pedro disse aqui: pessoas que vivam em santidade e piedade. Esse 6º tipo de gente no tempo do fim são as pessoas que, como Noé, andavam com Deus, que vivia em santidade, que vivia em piedade, que vivia